Glória! Você está sentindo a presença dele aí? Arabadagaço. Você está sentindo ele aí? Oh glória! Oh glória! Espírito Santo de Deus. A prova, irmãos, não é para largar a rede. A sua prova não é para você desistir. O processo, ele é lento, mas a gente tem que viver o processo. Não podemos fugir do processo. E o processo não é da forma que nós queremos. O processo não é da forma que a gente quer. O processo é da forma que Deus quer. Deus, ele sabe trabalhar na minha, na tua, na nossa vida. Então cada prova é diferente. Porque após o processo, você tem que passar a viver o processo para poder viver o propósito. O propósito é grande. E quanto maior for o propósito, a tua chamada, mais vai ser doído. Deus não chama covarde para o propósito. Deus não chama, não coloca covarde no propósito. Se você está no propósito, no processo, primeira coisa é que você não é covarde. Deus não coloca qualquer um e nem covarde no processo. Primeira vantagem que eu vejo: se você está no processo, eu já entendo que você não é covarde. Você não vai parar. Você não vai parar. Porque eu entendo, eu subentendo que meu Deus não coloca covarde dentro do processo. Só vai para o processo quem tem chamada. Quem tem chamada. Quanto maior é a chamada, mais dói o processo. O processo dói. Dói, dói, dói. Porque você é escolhido, é escolhida de Deus. Deixa eu ver você aí. Você está no processo. Talvez alguém está olhando para você. Está como um pavio que só fumega, só sai fumaça, não tem mais fogo. Tem problema não. Isaías diz que o pavio que fumega não se apagará. Vai acender, vai acender, vai acender, vai voltar com tudo, vai voltar pegando fogo. A glória da última casa, alabacalabacaia sebra, será maior do que da primeira. Não larga, não larga, não larga. Vai largar a rede não. A rede está no processo, está costurando, está limpando, está tratando. A rede está só sendo tratada. A rede está sendo costurada. A rede está sendo limpa. Logo, logo a rede vai ser lançada. E vai dar peixe, vai dar peixe. Porque o teu processo vai ser a isca. Olha que Jesus me deu aqui agora. O teu processo vai ser a isca. Vão olhar. Sobreviveu.
vão dizer: sobreviveu. E vai olhar para você e dizer: ele tem respaldo para pregar para mim. Ela tem respaldo, porque ele passou por esse processo. Se ele passou, eu passo. Se ele sobreviveu, eu também sobrevivo. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, a dor. Deus não vai chamar ninguém para uma missão que não tem processo. Você vai pregar o quê? Você vai testemunhar o quê? Entenda isso. Tem que passar. Tem que passar. Já falei, vou repetir. Uns vão passar de avião, outros de jatinho, outros de navio, outros de bateira, remando, cansando, no barquinho, cansando. Outros vão passar de carro, outros de bicicleta, outros de velocípede, outros de moto, e outros vão passar se arrastando. Tá difícil de chegar, mas vai passar. Vai passar. Cada passada dói. Cada passada tá difícil, mas vai passar. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Cadê os adoradores? Esse processo vai passar. Vai passar, Wagner. Vai passar, vai passar. É só um processo. Vai passar. Vai passar. O teu processo é para lá na frente. Você vai chegar para alguém: ei, eu passei por isso aqui, eu sobrevivi, olha eu aqui. Você está passando para ser usado por Deus. Você é escolhido, é escolhida. Meu amigo Wagner Barbosa, o escolhido não tem escolha. Cadê os crentes? Cadê o sofredor? Cadê os que estão na prova? Quem está na luta, recebe essa palavra. Diga: vai passar. É só um processo. Porque eu sou escolhido. Eu tenho que ter respaldo para ser missionário, para ser missionária. Glorifica a Deus por isso. Sem perca de tempo. Eu senti dessa palavra, irmãos. Eu senti dessa palavra. Você não é derrotado não, você está só no processo. Você não é nem um derrotado não, viu? Deus não esqueceu de você também não, viu? É o processo. É só tu e ele, tete a tete. E é no silêncio. Está nos visitando, irmãos, o nosso amigo é de casa. Posso dizer que é minha ovelha, o Tiago, esposo da Bia. É uma alegria ver o Tiago aqui. Eu creio que eu vou ver o Tiago na tribuna, sendo obreiro do Senhor. Tá bem pertinho, viu? É. Júnior, glória, senta-se em casa, Júnior. E o nosso preleitor, que eu já vou passar a oportunidade para ele, o nosso amigo Diácono Leandro. Receba o servo de Deus com as palmas bem alegres e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor, amém, irmãos?
Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor nesse lugar? Você pode abrir a sua palavra, aleluia, a palavra do Senhor nessa noite. Meu coração está alegre, mais uma noite está aqui, pregando a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito de Deus, ele tem uma palavra para o teu coração neste lugar, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Abre em Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Faço meus esboços aqui, mas vai dar certo. Marcos capítulo 5. Aleluia. A partir do versos 1, amém, igreja? Glória a Deus. Podemos dar início? Amém? Estão me ouvindo bem aí atrás? Glória a Deus, né? Vamos lá. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, e nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre dia e noite ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não enviasse para fora daquela cidade. Ora, estava ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E foram eles até Jesus e viram que aquele que fora possuído pelo demônio e tivera legião, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo, e os que tinham visto isso, contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como eu tive compaixão de ti. Aleluia. Você pode assentar dando glória ao Senhor nessa noite. Você pode sentar dando glória ao Senhor neste lugar. Aleluia. Irmãos, é bem verdade que hoje nós estamos num culto, e o culto de missões. E muitas vezes nós achamos que missões é ir para a África, muitas vezes nós achamos que missões é ir para outro país. Mas aqui a Bíblia nos mostra que missão também nós podemos fazer aonde o Senhor nos colocou. Nós estamos aqui vendo a história de um homem em que estava possuído por entre 3 a 6 mil demônios, que se chama Legião.
E a Bíblia diz que aquele homem, ele vivia e morava em sepulcros, ou seja, o cenário daquele homem era um cenário de morte, de declínio espiritual. Mas antes disso tudo, até Jesus ter um encontro com aquele homem, irmãos, eu preciso que você redobre a sua atenção nessa noite e passe a compreender que no capítulo anterior, Jesus chama os discípulos e diz: precisamos ir para o outro lado. E até Jesus chegar ali naquela terra, naquela cidade chamada Gadara, a Bíblia diz que se levantou em meio ao mar, aleluia, começou a se levantar uma tempestade, aleluia, ali naquele barco, onde Jesus estava dormindo, mas Jesus estava ali dentro daquele barco, e os discípulos começam a se atormentar, os discípulos começam ali a acordar Jesus, porque em meio à tempestade os discípulos estavam desesperados, mas Jesus, ele estava descansando. Em meio àquela dificuldade, os discípulos estavam, e agora o que nós vamos fazer? Ou seja, os discípulos não conheciam o poder do mestre que estava dentro do barco. Os discípulos ainda não conheciam o poder de Jesus, que quando eles acordam a Jesus, e Jesus dá uma ordem para que o mar se aquete, aleluia, Jesus dá uma ordem para que o vento se acalme, eles começam a declarar e a indagar um ao outro: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É bem verdade que quando Jesus se levanta e dá ordem para aquele vento e para aquele mar, mas antes disso tudo acontecer, Jesus tinha liberado uma palavra: nós iremos chegar do outro lado, aleluia. E como já foi falado aqui nessa noite, irmãos, tudo existe um processo. Tudo na vida de um crente, ele precisa passar pelo processo. Como vou eu falar de libertação, como vou eu falar de algo se eu não tenho prioridade, porque eu nunca passei por aquilo? Mas eu quero declarar neste lugar, aleluia, que Jesus, ele está aqui nesta noite, e ele tem uma palavra para o teu coração. Ele tem uma palavra para aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Quantos Isaías tem aqui nessa noite? Quantos gadarenos também estão aqui nesse lugar, aleluia. Outrora aquele homem estava possuído por demônios. Outrora aquele homem, ele pegava aquelas pedras e ele cortava o seu corpo. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém conseguia passar por ali, porque aquele homem causava medo e espanto na sociedade. Eu começo a entender aqui, aleluia, eu começo a entrar nesse texto e começo a compreender a dimensão do poder de Jesus. Jesus foi onde um homem nenhum poderia entrar. Jesus alcançou um improvável naquela noite, naquele dia, aleluia. Jesus foi de encontro ao outro lado para poder salvar apenas um homem naquela cidade. E quando nós vamos olhar o contexto geográfico, Jesus, ele fez centenas e centenas de milagres ali ao redor do mar da Galileia. Mas a cidade de Gadara, ele ficava do outro lado do mar da Galileia. Você consegue compreender nesta noite, irmãos? Aleluia, aquela cidade de Gadara era uma terra onde onde moravam, habitavam, aleluia, ali pessoas gentis, ali onde habitavam pessoas que adoravam outro Deus, Deus pagão, Deus Júpiter, aleluia, pessoas que adoravam outro Deus, e ali aquele homem, ele estava acorrentado, mas nenhuma corrente podia prender aquele homem, que todos eles quebravam. Mas o que me chama a atenção é que as correntes materiais ele quebrava, mas aquele homem estava com sua alma presa pelos demônios. Aquele homem se encontrava em uma situação, aleluia, em que em momento algum ele estava sã, em momento algum, aleluia, onde ele passava as pessoas tinham medo, porque ele saía quebrando tudo, ele saía se cortando. Mas o que me chama a atenção nesse texto, igreja, aleluia, que você possa entender isso, é que Jesus chama os seus discípulos e ele diz: nós iremos chegar do outro lado, porque existia uma palavra liberada. E não importa onde você esteja hoje, existe uma palavra liberada da parte do Senhor. Você vai chegar do outro lado. Mas até você chegar do outro lado, muitas coisas vão se levantar. Muitas coisas vão tentar te paralisar, e eu não consigo compreender, irmãos,
que essa tempestade que se levantou foi por força da natureza, não. Mas aqui foi uma batalha espiritual que Jesus e seus discípulos estavam enfrentando. E quando nós falamos de missão, aleluia, nós passamos a compreender, porque é necessário que a igreja esteja revestida do poder de Deus. É necessário o Espírito Santo sobre a vida do crente, aleluia. Sabe por quê? Porque você vai se deparar com endemoniados, você vai se deparar com paralítico, aleluia. Você vai se deparar com pessoas enfermas de alma, de espírito, aleluia. A palavra diz lá em livro de Atos, em que Pedro e João estavam todo dia no templo, mas chegou um dia em que Pedro e João estavam cheios do Espírito. Ele olha para aquele homem que estava na porta do templo pedindo esmola, e ele começa a declarar sobre a vida daquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E isso é fazer missão, irmão. É ir onde estão os perdidos, aleluia. É ir onde estão os cativos, aleluia. É ir onde está, aonde ninguém consegue ir. Mas Jesus, ele entra nos cativeiros. Jesus, ele entra no meio dos escombros, aleluia. Jesus, ele entra onde ninguém pode entrar, e ele faz a obra dele para o nome dele ser glorificado. Você pode levantar as suas mãos essa noite. Você pode começar a adorar a Ele neste lugar, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou nessa noite. O Senhor te chama nesta noite para você fazer a obra, aleluia. Para você fazer o id dele. Porque o id não é para o pastor, não é para a liderança, mas ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. Essa é uma ordenança para a igreja do Senhor. Essa é uma ordenança para a igreja do Senhor, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar, igreja. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Eu sinto a presença dele pairando neste lugar, aleluia. Oh, Espírito da verdade, abre, Senhor, o entendimento do teu povo nesta noite, Pai. Abre o entendimento do teu povo nesta noite. E ali, irmãos, aleluia, a gente começa a olhar para a vida daquele homem, e de repente a sociedade olhava e dizia: esse daí não tem mais jeito. Esse daí não tem mais jeito. Mas quando a gente olha com os olhos humanos, a gente passa a olhar para o outro e dizer: esse aí não tem mais jeito não. Mas quando a gente passa a olhar com os olhos de Jesus, a gente olha e diz assim: esse aí Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. Sabe, outrora você era um drogado, outrora você era um prostituto, outrora você era um endemoniado, mas o Senhor te chamou, aleluia. O Senhor te deu vestes novas, aleluia. O Senhor te levantou para quê? Para ficar sentado no banco da igreja? Não. O Senhor, ele te chamou e te encheu para que você possa ir e falar aquilo que ele fez através da tua vida, aleluia. E nós compreendemos aqui, irmãos, que quando Jesus, ele vai de encontro, quando ele coloca os pés naquela cidade, aquele homem endemoniado, todos aqueles espíritos imundos, ele começa a se prostrar e adorar a Jesus. Até os demônios adoram a Jesus, sabe por quê? Porque eles são criaturas de Deus. Eles começam a entender, aleluias, eles compreendem que Jesus estava ali e que eles seriam expulsos da vida daquele homem. O que tenho eu contigo, Jesus o Nazareno, aleluia, não nos atormentes. Mas é bem verdade que Jesus olha para aquele homem e diz assim: sai da vida dele, espírito imundo. E os demônios ali começam a interrogar e começam a dizer: mas Senhor, nos leva para aquela manada de porcos. Sabe por quê? Porque aquela manada de porcos, irmãos, aleluia, ali simboliza a impureza, ali simboliza a sujeira, ali simboliza a lama. E o demônio, ele habita nesses, aleluia, nesses locais, esses locais sujos. E a Bíblia diz que quando ele vai, o Espírito libera sobre ele. Jesus diz: sai desse homem, e ele entra naqueles porcos. E aqueles porcos caem no despenhadeiro, morrem afogados no mar.
Mas aí a multidão começa a surgir a notícia que algo extraordinário aconteceu, e a multidão começa a vir, o povo começa a vir, começa a olhar, e quando o povo chega até naquele lugar, aleluia, o que alegra o meu coração, sabe o que é? É que Jesus libertou a vida daquele homem, e a palavra diz que ele estava sentado, ouvindo Jesus falar. Outrora o homem estava cheio de demônio, outrora o homem estava nu, outrora o homem estava sujo, outrora o homem estava moribundo, mas naquele momento Jesus deu uma vestes novas e uma autoridade sobre a vida daquele homem. E as pessoas começaram a chegar para Jesus, e é bem verdade que Jesus foi expulso daquele lugar. Porque aqueles porcos, eles traziam lucro. Aqueles porcos, eles traziam bastante dinheiro para aquele povo. E quando Jesus está saindo, entrando novamente no barco, a palavra diz que aquele homem que outrora estava com demônio, agora está liberto. Ele chega: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, fica e vai e anuncia aquilo que eu fiz sobre a tua vida. Jesus não precisa te levar para a África para você testemunhar aquilo que Ele fez sobre a tua vida. Jesus não te precisa levar às nações para você testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. Jesus está dizendo para alguém aqui neste lugar: ei, você não precisa ir para o outro lado do mar, do outro lado do mundo, para você testemunhar aquilo que eu fiz na tua vida. Ganha a tua rua, ganha a tua cidade, começa ganhando a tua família, começa ganhando teus amigos. E a palavra diz, irmãos, que aquele homem ganhou uma Decápolis, aleluia, ganhou 10 cidades para o Senhor. Porque quando as pessoas viam aquele homem antes e passaram a ver aquele homem depois, eles passaram a compreender o tamanho e o poder de Jesus sobre a vida daquele homem. E eu quero te perguntar algo nessa noite: quem era você antes de Jesus te encontrar? Quem era você antes de Jesus te resgatar? Onde você estava antes de Jesus te encontrar? Quantos aqui estavam amarrados? Quantos aqui estavam presos? Quantos aqui estavam, aleluia, em escombros? Quantos aqui estavam em cenário de morte? Quantos aqui estavam, aleluia, no mundo da prostituição, no mundo da droga? Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que esse testemunho é para a glória do Senhor, aleluia. Vai e anuncia aquilo que Deus fez na tua vida. Vai e fala que o Senhor te libertou das drogas, aleluia. Vai e fala da cura que o Senhor fez sobre a tua vida. Oh, enche a tua igreja neste lugar, Espírito Santo. Enche a tua igreja neste lugar, Senhor. Enche a tua igreja com poder, com autoridade, aleluia. Levanta gadarenos aqui, Senhor, aleluia. Levanta homens e mulheres improváveis para a tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor tem uma grande obra contigo. O Senhor tem uma grande obra contigo. Talvez alguém olhe e diz assim: esse aí já parou, aleluia. Esse aí já não tem mais jeito, esse aí já está caído. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Senhor, aleluia. E a obra que Ele tem para a tua vida não está parada. Mas o Senhor manda dizer para você nesta noite: se posiciona que você verá a minha glória. Se posiciona que você verá a minha glória, aleluia. Quando Deus Ele chamou Isaías, a palavra diz no capítulo 6, que Isaías disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E ali Deus envia um anjo e toca na boca daquele homem, aleluia. E Isaías viu o deslumbre da glória de Deus. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: quer fazer missão, quer agradar o coração de Deus, se posiciona e vive o sobrenatural que Ele tem reservado para a tua vida. Se posiciona e vive o sobrenatural que Ele tem reservado para a tua vida, aleluia.
Porque muitas vezes queremos viver poder, aleluia, mas não há renúncia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele trabalha à base de princípios, irmãos. A base de princípios, aleluia. Eu não sei o que você precisa largar para viver o seu chamado, mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, o Senhor tem pressa contigo. O Senhor, Ele tem pressa, aleluia, porque é aquilo que Ele quer fazer através da tua vida, aleluia. Tu não tem dimensão da glória e do poder que Ele quer derramar sobre você. Ah, Senhor, é o Senhor que enche, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem faz, aleluia. Oh, larabaxere cantorebas. Ah, igreja, se você compreendesse para que o Senhor Jesus te salvou, aleluia. Se você pudesse compreender por que Ele te salvou, por que Ele te chamou, sabe por quê? Porque existe alguém para ser salvo através da tua história. Existe alguém para ser tocado, para ser salvo através da tua vida, aleluia. Oh, aleluia, o Senhor está quebrando grilhões aqui neste lugar. O Senhor está quebrando cadeias espirituais, aleluia. Irmãos, eu vejo flechas caindo sobre o chão. Ah, os dados inflamados do inimigo nessa noite já caiu por terra neste lugar. Ah, o Senhor levantou essa igreja. O Senhor levantou este povo. Ah, vai para o Vicente pisando de um lado e para o outro, anunciando a palavra do Senhor. Vai levantando, vai pregando, vai falando aquilo que o Senhor já fez na tua vida. E outras pessoas serão libertas através do teu testemunho e da tua vida com Deus. Aleluia. Porque foi para isso que o Senhor nos levantou neste tempo. O Senhor nos levantou, igreja. O Senhor nos levantou para pregar a sua palavra. Vejo que aquela tempestade estava dentro daquele homem. Ele enfrentava guerras espirituais. Quantos de nós não temos enfrentado guerras espirituais? Você acha que para nós vivemos um chamado que Deus tem para nós? É como o pastor falou, e realmente, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, aleluia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Eu não posso fazer a obra, eu não posso fazer missões baseado naquilo que eu estou vivendo. Ah, porque está tudo bem, eu vou pregar. Não, mesmo em meio ao mar revolto, aleluia. Mesmo em meio à tempestade, aleluia. É por isso que o Isaías, ele declara: porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, a qual me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, para pregar as boas novas. Efésios capítulo 6, a palavra declara: porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais do mal, irmãos. Você pode ter certeza que nós estamos aqui neste culto, mas nas regiões celestiais há uma batalha pela nossa vida. Nas regiões celestiais há uma luta pela nossa vida. Aleluia. Nas regiões celestiais há uma guerra espiritual contra as nossas vidas. E aqui eu vejo, irmãos, em que aquele homem, ele tinha a sua identidade destruída. Muitos olhavam para ele e já chamavam ele de aquele homem endemoniado. Muitos olhavam para ele e tinham medo daquele homem. Mas Jesus, quando foi de encontro àquele homem, aleluia, a palavra diz que ele estava sentado ouvindo as palavras do Mestre. É assim que Jesus faz: vai lá no improvável, resgata o improvável das garras de Satanás, liberta, coloca vestes novas, aleluia, coloca unção, coloca poder, e vai de encontro àqueles a quem estão perdidos. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E aquele homem, ele tem a sua identidade restaurada. Aquele homem, ele tem a sua identidade restaurada. Muitas das vezes o diabo, ele quer confundir a minha e a tua identidade.
Mas eu quero dizer para você nessa noite, você é filho de Deus, a sua identidade está nele. Sabe por quê? Porque Cristo em nós, aleluia, Cristo em nós é a esperança da glória. Quanto se alegra com isso nessa noite? Cristo em mim e Cristo em você é a esperança da glória. Existe uma glória, existe uma esperança, igreja. Aleluia, não desanima não, não desfalece a tua fé não, mas continua segurando firme em Jesus, porque essa tempestade vai passar, aleluia. Existe uma palavra liberada para nós, aleluia, iremos chegar do outro lado, glória a Deus. Nós iremos chegar do outro lado com Jesus, nós iremos chegar do outro lado com Jesus. Em Isaías 43, a partir do versos 1, a palavra diz: eu te chamei pelo nome e tu és meu. Eu te chamei pelo nome e tu és meu. Eu te chamei pelo nome e tu és meu, aleluia. Eu quero dizer que você tem um dono. Eu quero dizer para você que você não é aquilo que o diabo diz que você é, ou que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e você é filho do Senhor, aleluia. Você é filho do Senhor, aleluia. Você é filho de Deus, vivo e poderoso. Aquele que te chamou para cumprir a boa obra, Ele é fiel para concluir. Existe uma obra maior, irmãos. Existe uma obra muito maior. É bem verdade que quando Jesus ele entra naquela cidade, a autoridade de Jesus, o inferno ele se prostra. Aquele homem caiu de joelho, aqueles demônios se prostrou diante de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra numa cidade, Jesus ele entra numa casa, Jesus ele entra numa situação, ela não permanece a mesma. Algo diferente e transformador Jesus ele realiza. Você vê ali que Jesus ele passando e ele chama Zaqueu. Você vê que Deus ele chama Jeremias, e Jeremias é conhecido como um profeta em que clamava ali pelo povo, profeta que chorava pelo povo. Mas certa vez ele diz: eu vou parar de pregar porque o povo não quer. Mas ele ao mesmo tempo ele começa a dizer: existe um fogo nos meus ossos, aleluia. Existe um fogo que queima os meus ossos, e este fogo é um chamado, irmão. Este fogo é um chamado. Se esse chamado não está ardendo no teu coração, o problema não está em Deus. Se esse chamado não tem ardido no teu coração, aleluia, é tempo de você voltar para o lugar da posição da presença de Deus e viver a plenitude que Deus quer fazer através da tua vida. Senhor, Ele quer alcançar a tua família, o Senhor quer alcançar a tua vizinhança, o Senhor quer alcançar a tua cidade, o Senhor quer alcançar a tua casa, mas é através de você, através da sua transformação, através da sua mudança, através da sua vida com Deus, aleluia. Não importa o que passou, passou, eis que eu faço nova todas as coisas, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, igreja. Existem coisas novas da parte de Deus sobre o teu coração, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. O problema é que muitas vezes nós vamos para um culto desse entregar a nossa adoração, e muitas vezes nós não cremos no poder do Deus que nós servimos. Sabe, quando você chegar hoje na sua casa, que você receba hoje da parte de Deus autoridade. E se existir algum mal lá, irmãos, em nome de Jesus, eu libero essa palavra aqui, não é por emoção, mas é debaixo do sangue de Jesus. Quando você colocar a planta dos seus pés sobre a tua casa, em nome de Jesus, aleluia, todo espírito de enfermidade, todo espírito de amarração, todo espírito em nome de Jesus vai bater em retirada pela unção e pelo poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Senhor, a tua glória neste lugar se faz presente, Pai. A tua glória neste lugar se faz presente, Senhor. Aleluia. Não use desculpa, igreja.
Não use desculpa para falar do amor do Senhor, porque Ele já te salvou, Ele já te restaurou, Ele já te transformou. Fale daquilo que Deus fez da sua vida, e outras famílias vão ser alcançadas. Enquanto alguém está aqui dizendo: Senhor, mas eu sou tão pequeno. Enquanto alguém está aqui dizendo: não, Senhor, envia outro. Existem mães que estão chorando com seus filhos presos em cadeias espirituais. Existem mães chorando com seus filhos presos, aleluia. Existem mães chorando porque o inimigo ceifou a vida de alguém. Mas Deus está me dizendo nesta noite, aleluia: vai e fala e leva consolo, aleluia. Porque a obra que eu tenho é bem maior, a obra que eu tenho é bem maior, a obra que eu tenho é bem maior, aleluia. A obra que eu tenho na tua vida é bem maior. Eu irei avante, eu irei contigo, aleluia. Assim diz o Senhor: eu irei na tua frente. Oh, aleluia. O Senhor é conosco, igreja. O Senhor é conosco, aleluia. O Senhor é conosco, aleluia. Quantos creem neste lugar? Quantos tomam posse dessa palavra? Saia daqui, aleluia, entendendo que o Senhor tem um grande chamado para você. Saia daqui entendendo que o Senhor tem um grande chamado na tua vida. E quando eu vejo a vida daquele homem com vestes novas, ali também eu vejo aquilo que se cumpre em Romanos 12. Aquele homem com a sua mente transformada em Jesus. E a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só quem pode fazer isso é a palavra do Senhor, igreja. Só quem pode fazer essa mudança na vida do homem é Jesus de Nazaré. E aquele homem estava ali naquele lugar ouvindo Jesus. Aquele homem estava, aleluia, em seu perfeito juízo. Um homem que andava nu, um homem que se cortava. Ali a multidão chega, aquele povo chega e olha, alguma coisa aconteceu aqui, cadê aquele louco, cadê aquele endemoniado? Mas o homem está ali sentado, ouvindo Jesus pregar. O homem está ali com a vida transformada, vendo Jesus falar, aleluia. Jesus restaurou o caráter daquele homem, Jesus restaurou a identidade dele. E Jesus pega um possesso e faz ele, transforma nele um pregador do evangelho. Jesus pega um endemoniado, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo da autoridade de Jesus: você não quer não, Jesus vai levantar um endemoniado para que a obra dele não pare. Você não quer não, aleluia, Jesus vai levantar alguém para que a obra dele não pare. Você não quer não, aleluia, Jesus vai levantar o teu vizinho para que a obra dele não pare. Jesus vai pegar aquele que a sociedade olha e diz: é um improvável, não tem nada, não é nada, está caído, está na lama. Jesus vai lá ao encontro daquele homem, levanta ele, transforma ele, aleluia, dá autoridade, dá vestes novas. E aquele homem e aquela mulher começam a pregar a palavra, e ele começa a alcançar as vidas. Porque a palavra, irmãos, a obra de Deus, ela não se limita a nós. Ela não se limita a mim, ela não se limita à placa da igreja, aleluia. Mas ela é sobre Jesus. É sobre aqueles que amam a presença do Senhor, aleluia. Só faz missão quem ama Jesus, irmão. Só faz missão quem ama Jesus, aleluia. Para mim fazer missão eu preciso amar Jesus, porque Ele me transformou. Ele fez aquilo que homem nenhum poderia fazer na minha vida. E quando eu vejo, irmãos, Jesus vindo de encontro a este homem, e Jesus transforma a vida daquele homem, e a palavra diz que ele queria seguir a Jesus, mas Jesus disse não. Sabe por quê? Porque no capítulo 2 de Atos a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei vós testemunhas minhas, aleluia. Jesus não nos chamou para ser crente sentado no banco de igreja. Jesus nos chamou para ser testemunha dele.
E quando Jesus nos chama para ser testemunha, aleluia, nós vemos hoje no mundo secular pessoas famosas, aleluia, representando marcas, mas Jesus não me chamou e te chamou para representar marcas. Jesus me chamou e te chamou para representar a Ele, aleluia. Quantos aqui podem erguer as suas mãos e dizer: ah, Senhor, eu estou aqui para ser a tua testemunha nesta terra, eu estou aqui para ser a tua testemunha neste bairro, eu estou aqui para ser testemunha na minha cidade, aleluia, na minha rua, ser testemunha no meu trabalho, ser testemunha por onde eu andar, aleluia, que as pessoas possam ver, não nós, mas que possam ver a glória do Senhor, que as pessoas podem olhar para nós, aleluia, pessoas improváveis, que estavam na lama, mas Jesus nos resgatou, igreja, Jesus nos resgatou, aleluia. Jesus atravessou o mar, enfrentou a tempestade, entrou em território impuro para libertar um cativo. Nenhuma tempestade pode impedir Jesus de chegar até você. Use o que Deus fez na sua vida para ganhar a sua família, o seu bairro e a sua cidade. O que Jesus fez na sua vida. Esta é a ferramenta que Ele te deu. A ferramenta que Jesus já entregou sobre você é o seu testemunho de vida. Quantos têm um testemunho aqui, irmãos? Levanta, erga as suas mãos. Quantos têm um testemunho da parte de Deus aqui nessa noite? Pronto, é esse daí, é essa a estratégia, é esta ferramenta em que o Senhor vai te usar para que outras vidas sejam alcançadas. É essa ferramenta que Jesus vai te usar, vai te levar a lugares, aleluia, onde os teus pés jamais imaginou que você pudesse ir, mas é Jesus quem vai te levar, é Jesus quem vai fazer, porque Ele vai derramar autoridade sobre você, Ele vai derramar a veste, vai colocar a veste nova sobre você, aleluia. Quantos creem nessa noite, que o improvável na mão de Deus, aleluia, vai virar um pregador da palavra cheio do Espírito Santo. Você vê ali que os discípulos, quando estavam com Jesus, irmãos, os discípulos, eles se alegravam, porque certa vez eles estavam ali expulsando os demônios, e eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, que bom que os demônios nos submetem. Jesus olha para eles e diz: vocês se alegram porque os demônios submetem a vocês, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Muitos querem estar com seu nome na calçada da fama, aleluia, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. E vai chegar aquele grande dia, irmãos, aleluia, em que nós iremos prestar conta com Deus, aleluia, daquilo que o Senhor nos entregou, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. De repente eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: irmão, você não conhece a minha luta, você não conhece a minha batalha, você não conhece aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu estou vivendo. Eu não conheço, irmão, mas aquele que te chamou, Ele conhece. Eu não sei, mas aquele que te chamou para a boa obra, Ele se responsabiliza pela tua vida. Se posiciona nesta noite e diz: eis-me aqui, Senhor, aleluia, envia-me a mim, Senhor, eu quero ser usado para a tua glória, Pai, eu quero ser usado com a autoridade do teu Espírito, Senhor, para olhar para a enfermidade e dizer: enfermidade, em nome de Jesus, sai agora deste homem, sai desta mulher, e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, irmão, e que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, porque o Senhor nos limpou, nos restaurou, o Senhor nos chamou, nos comissionou para uma boa obra. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo vai te capacitar, irmão, Ele vai te capacitar. Alguém pode olhar para você e pode dizer que você não é nada, não é ninguém, mas o seu valor não está no homem, o seu valor está no sangue de Jesus, aleluia. O seu valor está onde Jesus foi, onde ninguém ia, aleluia. O seu lugar está, aleluia, em cenários de morte em que você viveu ou que você está vivendo, mas Jesus vai entrar neste cenário e vai mudar a realidade.
O Senhor vai entrar neste cenário e vai mudar a tua história, aleluia. Mas para isso você precisa estar disposto a viver a vontade do Senhor, porque muitas coisas vão vir, irmãos, para que você venha renunciar, para que você venha voltar atrás. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor nos chamou para pregar as boas novas. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Quem quer que seja alcançado por esta palavra, porque esta palavra tem o poder de transformar, aleluia. Somente essa palavra tem o poder de quebrar as cadeias espirituais. Somente o poder do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, aleluia, tem o poder de curar, de libertar, aleluia, tem o poder de restaurar outras vidas. Mas é através da palavra de Jesus, irmão, que nos lavou, que Jesus nos comissiona nessa noite a pregar a sua palavra com intrepidez e com ousadia. Aleluia. Não se esconda do chamado de Deus para você. Não se esconda do chamado do Senhor para a sua vida, porque enquanto você estiver se escondendo, aleluia, a sua vida vai andar em círculos. A sua vida vai andar em círculos, sabe por quê? Porque grande é a obra que o Senhor tem para fazer através de você. Grande é a obra que o Senhor tem para realizar através da tua vida, aleluia. Fica de pé nesta noite, igreja, fica de pé nessa noite. Fica de pé nesta noite, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. De repente eu estou pregando para alguém que está aqui, que está com a sua vida paralisada, espiritualmente falando. Há pessoas que estão vivendo cenários de mortes espirituais, declínio espiritual, já perdeu a vontade de fazer a obra do Senhor, já perdeu a vontade de estar na casa de Deus, adorando a Ele. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite. O Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite para te renovar, aleluia, para renovar sobre você, aleluia, as suas forças, para renovar sobre você a sua fé, para declarar sobre a sua vida, aleluia. Erga as suas mãos o mais alto que você puder nesta noite. Receba a autoridade da parte de Deus, igreja. Receba a autoridade da parte de Deus. Receba a autoridade da parte de Deus, aleluia. Senhor, enche a tua igreja nesta noite. Enche a tua igreja com o teu Espírito, Senhor. Enche a tua igreja com o teu Espírito. Abre a visão espiritual, o entendimento da tua igreja. Enche com o teu poder, Senhor. E depois que o Senhor te encher, a palavra é uma só. Eu já te ungi, eu já te levantei, eu já te dei unção, autoridade. Agora vai, aleluia. Agora vai e fala daquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida. Mas não terminou. Vai e fala daquilo que Ele já fez na tua vida. Oh, aleluia. O Senhor está alcançando corações esta noite, igreja. Se equivocou. O Senhor está alcançando corações. Eu vou mostrar pra quem aleluia. achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, que ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Oh, ainda tem vida no ambiente de morte. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Ainda tem vida. Existe vida aí. Oh, aleluia.
E eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, pois tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé paciente, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí. E ainda tem vida aí. E o tempo não do que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Erga suas mãos em forma de adoração ao Senhor. Erga suas mãos e adore a Ele. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Jesus está trazendo vida nessa noite. Passa lá em casa, Jesus. E vai na minha casa, Jesus. E mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, vai na minha casa, pode fazer morada. Jesus, muda histórias nessa noite, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Diante dessa palavra tão rica, tão poderosa, tem alguém nessa noite para se reconciliar com Jesus? Se tem, venha. Se tem, venha. Todo mundo está bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda tem vida aí. Quanto à vida, a esperança. Não é o fim. E quando Jesus está no barco, tudo é diferente. Tudo é diferente. Ninguém consegue nada sem Jesus. Com Jesus tudo é diferente. Amém? Vamos orar. Não tem ninguém para se reconciliar, não tem ninguém para confessar Jesus. Não tem. Então a gente vai orar. E eu vou dar um aviso muito importante, tá bom? Após a oração você senta um pouquinho a mais. Curve sua cabeça. Soberano eterno Deus. Meu Senhor, hoje eu entendo que a solução está no Senhor. Eu entendo que o escape está no Senhor. Eu sei que o Senhor te servir não é acabou-se os problemas, não. Mas muita coisa muda. Muda radicalmente, Senhor. Uma delas é saber que vamos morar no céu. Saber que vamos ter uma vida eterna. Nós cremos nisso, que vamos ter a vida eterna. Porque o Senhor pagou alto preço por nós.
e o Senhor nos prometeu a vida eterna. Iremos viver eternamente, glorificando, exaltando o seu nome. E sabemos também, Senhor, que aqui na terra com o Senhor vai sempre estar segurando nas nossas mãos, vai estar nos livrando, nos guardando. Nada vai acontecer mais na nossa vida se não for permissão sua. Nada, nem ninguém, nem o inferno, nem o diabo pode tocar na nossa vida, na nossa carne, se não for permissão do Senhor. Nós temos a certeza que estamos resguardados pelo Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ah, meu Senhor, eu te peço, meu Pai, fortalece meu irmão que está cansado. Fortalece meu irmão que está aí, meu Pai, rastejando. Deus, dá entendimento àqueles que estão na prova e não estão sabendo reagir, Senhor. Não estão sabendo como agir, meu Pai. Deus, a primeira coisa que dá é desistir, é não ir para o culto. São coisas que, meu Deus, dá sabedoria a teus servos, que eles vão entender que a gente está, meu Pai, na fase do aperfeiçoamento. Estamos numa maratona, meu Pai, que essa maratona só vai acabar quando o Senhor vier buscar a sua noiva. Então Deus nos ensina a correr de tal maneira, sabendo que o Senhor, meu Pai, é que nos edifica, é que nos guarda, mas sabendo que não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder, temos que permanecer de pé, sangrando, doendo, mas na presença, na vocação em que fomos chamados. Deus, dá para a tua noiva, para o teu servo, um espírito de guerreiro, guerreiro que não se rende, guerreiro que não abaixa a guarda, guerreiro, meu Pai, que tem um discípulo, um discipulador, que nos ensina, que é o Senhor. Assim, Pai, leva teu povo em paz para casa, livra de todo mal, do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro desgovernado, da língua ferina. Deus, nós sabemos, meu Pai, que nós somos, meu Pai, teus filhos, a noiva de Cristo. Nós sabemos, Senhor. Assim é o que eu te peço, é o que eu te oro. Abençoa, Pai, teu servo que ministrou mais e mais. Abençoa a sua vida, seu ministério, seu pastor, toda a sua descendência. Seja abençoado no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sente um pouquinho.